possa corresponder à confiança que nos é depositada. E assim, iniciamos este encontro, dando graças a Deus, graças a Jesus, assim seja. Boa noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade, o convite da AMI Carioca, particularmente a Bárbara, que fez contato comigo e agora coordena esta reunião em que vocês estão estudando o livro A Obsessão e Suas Máscaras. Hoje nós vamos falar dos capítulos 26 e 27, respectivamente, os reflexos condicionados e o fenômeno hipnótico e mediúnico. Eu represento aqui, como a Bárbara falou, a AMI São Paulo, do qual eu faço parte da diretoria, a AMI Brasil, da qual eu coordeno o departamento de pesquisas, e também a AMI Internacional, pois eu fui muitos anos colaborador do movimento do Périplo Europeu. Então, vamos começar este nosso estudo. Eu não poderia deixar de comentar, trazer esse lembrete do nosso evento, o MEDNESP, né, que no ano que vem, a sua próxima edição, vai ter uma coisa marcante, especial. Nós vamos comemorar os 30 anos da AMI Brasil, e o tema central é servir para curar-se. Vai ser no feriado de Corpus Christi, aqui na cidade de São Paulo. Se alguém ainda não entrou no site do MEDNESP, por favor, faça rapidamente, porque em breve vai mudar o valor da inscrição, o lote com esse desconto vai terminar em pouco tempo. Vale a pena participar quem nunca conheceu o evento. Agora sim, podemos começar o assunto, juntando aqueles dois capítulos, trazendo os ensinamentos que a doutora Marlene Nobre recolheu. No livro existe a citação de Pavlov, o cientista russo que há 100 anos atrás estudou fisiologia animal e descreveu dois tipos de reflexos: aqueles que são congênitos ou incondicionados e aqueles que são adquiridos ou condicionados. Os incondicionados nós encontramos em vários animais, são reflexos relacionados à alimentação, à postura, à sexualidade e muitos outros, que estão relacionados à sobrevivência e têm uma base na medula espinhal ou então abaixo do córtex cerebral. Portanto, é bem primitivo no sistema nervoso. Não chega às áreas mais nobres, mais recentes da evolução das espécies. É bastante básico e isso propicia o animal a sobreviver e a cumprir sua função como espécimen, preservando a espécie. E temos os reflexos adquiridos ou condicionados, que estão presentes também em muitos animais, mas são mais destacados no homem, porque surgem da experiência e necessitam a ação do córtex cerebral, das áreas mais nobres relacionadas ao comportamento humano mais evoluído. Permitem ao animal adaptar-se a variações do habitat. Então, ele pode acrescentar comportamentos dependendo do que ele encontra pela frente, das experiências que ele vai acumulando. E nós também vamos acumulando experiências de uma forma compartilhada, né? Como uma humanidade, uma civilização. Aqui eu abro um parênteses, né, para comentar que existe uma certa autonomia psíquica nos animais, né? Nós temos o verdadeiro livre-arbítrio, nós, seres humanos,
mas existe uma certa autonomia psíquica que os animais podem ter sempre dentro das possibilidades do instinto. Eles podem fazer escolhas. Então, não chega a ser o livre-arbítrio que nós temos, mas são escolhas que ele pode fazer. Por exemplo, um predador está com a pata ferida, né? E ele precisa escolher qual instinto ele vai satisfazer. Se é o de preservação, onde ele vai descansar e vai tentar se recuperar dessa dor, ou o de sobrevivência, onde ele precisa caçar apesar da dor. Então, o que está incomodando mais? É a fome ou é a dor da pata? É o que vai determinar o comportamento dele naquele momento, né? Então, é um prenúncio aí do livre-arbítrio que é muito evidente nos seres humanos. Agora, particularmente na nossa espécie, né, na humanidade, os reflexos congênitos nossos estão cercados por grande quantidade de outros reflexos condicionados, né, que são aqueles do nosso dia a dia. Muitas das coisas que a gente faz, o momento de ir ao banheiro, as atitudes que a gente tem, né, temos que segurar os nossos instintos para seguir aquilo que a sociedade determina, aquilo que é melhor para todo mundo, não só para mim, né? Então, no ponto que no adulto não haveria reflexos incondicionados em estado de pureza. Os reflexos congênitos vão estar todos, entre aspas, contaminados pelos reflexos condicionados do nosso dia a dia, do nosso convívio social. E isso até poderia deixar algumas modificações no espírito. A pessoa, então, deixa de ser aquele ser instintivo, reflexivo no sentido de reativo, sem pensar, para se tornar um ser que vai modular todo o seu comportamento em função daquilo que aprendeu, daquilo que é melhor para si e para todo mundo. O texto da doutora continua falando que existem dois sistemas de sinalização, ou seja, como é que nós pegamos dados para construir os nossos comportamentos. Esses sistemas podem ser da realidade ou da elaboração mental. Os sistemas da realidade, vamos lá, são comuns a homens e animais, oriundo dos estímulos do meio ambiente e do interior do organismo. Nós temos, então, percepção do nosso meio interno, né? E quando isso não está bem, sentimos um mal-estar. Nossos sentidos sondam o meio ambiente. Então, estes são os sistemas da realidade. E o sistema de sinalização da elaboração mental a partir de imagens e conceitos, né? A palavra torna-se um excitante condicional. Nós, então, temos uma capacidade de elaboração mental para determinar os nossos comportamentos, né? E reagir aos estímulos com muito mais propriedade do que os animais. E uma outra forma desta manifestação, deixa eu voltar aqui, é a hipnose, né? Onde, de fato, existe um condicionamento ativo, através da palavra, diretamente injetando algum conceito na mente e determinando aí algum comportamento. Aí a doutora traz uma citação de André Luiz sobre os reflexos e sobre a mediunidade. O reflexo condicionado, né, aquele adquirido, está na base da ação mediúnica. Um certo grau de hipnose ocorre em todo o fenômeno mediúnico. Ou seja, o médium não vai estar recebendo informações, dados
dos seus sentidos ou de outras formas convencionais, é algo que está indo para a mente dele, né, diretamente, é uma elaboração mental, e que, da mesma forma que a hipnose pode levar a certos conceitos e introjetar alguns comportamentos, na mediunidade tem aí uma característica semelhante. A indução mental é inerente às correntes do pensamento, porque nós estamos trocando elementos a todo momento, com encarnados, com desencarnados, e nós estamos sujeitos a estas induções também. Encarnados e desencarnados exercem essa sugestão entre si de forma consciente ou inconsciente, originando uma sintonia. Então, quando nós pensamos em mediunidade, muitas vezes nós estamos só restringindo a relação de um encarnado com um desencarnado, mas eu posso ser muito influenciado de uma forma inconsciente por um outro encarnado. Eu posso ficar encantado com um discurso político, né, por exemplo, como se fosse realmente um desencarnado trazendo aquela informação diretamente para a minha mente. E aí o texto traz citação de Emmanuel também. O reflexo condicionado é alicerce do fenômeno hipnótico. Então ele volta a trazer essa informação de que nós somos susceptíveis a essas sugestões, seja de encarnados ou desencarnados, né? Na influenciação simples ou na possessão profunda, né, duas formas de sintonia de encarnados e desencarnados, a mente fica subjugada por pensamentos estranhos a ela, em processo de que se livrará apenas gradativamente. Portanto, seja numa leve insinuação ou numa possessão profunda, onde tem uma grande influência de de uma outra entidade sobre aquele que está sendo estudado, né, é, sempre vai ter esta alteração e, às vezes, o desfazimento desta sintonia vai levar algum tempo e vai demandar algum trabalho. André Luiz traz essa informação no livro Mundo Maior. Os animais fazem associações mentais espontâneas. Eles mobilizam matéria sutil e jogam com forças mentais em seus impulsos primitivos, né? Então, este meu dono me traz proteção, me traz comida, é uma associação simples e espontânea, né? E vai determinar o seu comportamento também. E então, André Luiz fala, se os animais são capazes desse tipo de associação, né, a mente do homem realiza prodígios quando sintonizada com as emissões de outra mente superior. Nós, então, temos uma capacidade ampliada de receber dados, de poder influenciar o nosso comportamento, domar os nossos instintos, escolher o que é bom para nós e para os outros, e assim por diante, uma condição ampliada em relação aos animais. Aí a doutora traz uma citação de Leon Denis, no livro No Invisível. Leon Denis disse que o homem utiliza apenas a superfície do seu ser. Forças e conhecimentos acumulados no curso das existências dormem em profundezas ignoradas do seu ser.
um mundo completo de ideias, faculdades e energias despertam e agem no sono normal ou no sono magnético. O sono magnético seria o sono induzido por uma influenciação ou por uma hipnose, né? Leon Denis, então, reconhece e nos alerta para esse nosso potencial oculto, que nós não conseguimos utilizar, não conseguimos acessar pela nossa limitação atual, né? Seja nossa limitação como espíritos, ainda engatinhando no processo evolutivo, seja pela nossa limitação corpórea, onde somos regidos pelo que o cérebro, o sistema nervoso determinam no nosso corpo físico. Mas tenhamos sempre em mente que somos mais do que isso e temos o conhecimento de muitas encarnações. Doutora cita de novo André Luiz, né, falando dos reflexos e mediunidade. Os processos inconscientes da conjugação mediúnica começam nos reflexos condicionados da atividade psíquica, os reflexos aprendidos, né? Então, uma associação que normalmente nós não faríamos, uma associação entre algo que é tão primitivo quanto reflexos e algo que é tão superior quanto à mediunidade, né? Existe essa relação de uma forma profunda. Tais reflexos provocam a emissão da onda das ideias da sua predileção, exteriorizando imagens e estímulos que acalenta. Então, coletivamente, nós vamos formar uma ideia, uma projeção, algo que acaba nos unindo. Assim, o homem recebe agentes externos que se lhe sintonizem com as criações mentais. Nós podemos construir as nossas asas ou nós podemos construir a nossa prisão, dependendo de como nós submetemos os dados que recebemos, as informações, a aquisição de coisas do exterior ou de ideias, nos nossos processos mentais e também com aquilo que nós sintonizamos. Sintonia e ressonância. Cada espírito gera forças mentoeletromagnéticas. Esse termo está na obra de André Luiz, forças mentoeletromagnéticas, que poderiam ter alguma relação com as forças eletromagnéticas só como comparação, não que sigam todos os princípios do eletromagnetismo. Senão, nós já teríamos detectado essas mentes, já que todos os nossos aparelhos de medição, toda nessa tecnologia, se baseia em aparelhos que detectam a força eletromagnética. Mas essas são mentoeletromagnéticas, originadas da mente do espírito e que se transmitem como ondas de modo semelhante à força eletromagnética, né? Exteriorizando nessa corrente psíquica seus próprios recursos e valores. Portanto, a gente está constantemente emitindo aquilo que nós pensamos, né? Ao gerar essa força, o espírito assimila correntes mentais que se harmonizem com a onda emitida, num intercâmbio que independe da distância. Então, seres encarnados e desencarnados, tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnado para desencarnado e todas as outras combinações possíveis. Estamos sempre, a todo momento, 24 horas por dia, emitindo aquilo que pensamos. Quando um outro ser emite algo parecido,
existe uma ressonância, existe uma sintonia e começa aí um processo de influenciação que pode até ser inconsciente. Na maioria das vezes, assim é. A reprogramação e consequências. Autoajuda e programação neurolinguística se referem a condicionamentos e descondicionamentos mentais, né? Então, existe sugestão na autoajuda, existe influência, existe pedagogia, né? A programação neurolinguística tenta trazer um dado novo diretamente para a mente, para influenciar um comportamento, né? E são operações dessa natureza, nos reflexos condicionados. E as escolhas feitas nestes condicionamentos podem ser positivas ou não para o aprimoramento espiritual. O que vai fazer o espírito evoluir é o seu desenvolvimento mental e intelectual, moral também, né, principalmente. E, então, o que é bom para o espírito? É sempre aquilo que desenvolve a sua moral e o seu convívio, seu compromisso com a civilização. Portanto, eu posso ter uma autoajuda, por exemplo, negativa, né? Um indivíduo fundamentalista, que esteja até pensando em fazer um ato terrorista, pode convencer outros indivíduos das suas ideias, da importância daquele ato e convidar essas pessoas para esses comportamentos, né? O que é bom ou o que é ruim é o que a gente determina no nosso estreito conceito mundano e principalmente no nosso amplo conceito espiritual. Estamos ligados a encarnados e desencarnados que pensam como nós, num todo de energias no qual nós mesmos interferimos. É uma troca constante, é uma interferência mútua e contínua, sempre por sintonia, sempre por ressonância, né? Alguém não pode me fazer mal com os seus pensamentos se eu não estiver sintonizado a essa pessoa, né? Se eu estiver sentindo culpa, vergonha por algum comportamento que eu tenha feito, eu abro as portas para que alguém que é vítima desse comportamento pense mal de mim e me faça mal, tá? E me traga uma má influenciação. Sou eu quem abre essa porta. Agora, se eu trocar culpa e remorso por atitudes de renovação e de reparação, eu estou desfazendo a minha sintonia com aquele fato, com aquele comportamento. E assim, mesmo que eu tenha feito mal para alguém, essa pessoa não vai conseguir fazer mal para mim, porque eu estou desfazendo. A reparação disso pode envolver outros elementos na reencarnação, mas eu não estou mais sujeito àquelas ideias. E no longo prazo, essa influenciação constante. O hábito é a cristalização de um reflexo condicionado específico, né? Então, quando nós fazemos alguma coisa, chamamos de hábito, seja um hábito positivo, um hábito negativo, ele é a cristalização daquilo que a gente vai fazendo, vai dando abertura, vai repetindo. O hábito se manifesta em diversos vícios comuns, como a maledicência, abusos alimentares, exageros sexuais, tudo aquilo vai se tornando parte da pessoa, vai fazendo automaticamente, né? E aqui eu abro um parênteses para trazer uma frase cuja origem eu acho que deve ter se perdido no tempo, né? Que fala o seguinte: semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito.
Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Nos lembrando da nossa responsabilidade sobre os nossos comportamentos, né? Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que nós repetimos e aquilo que nós cristalizamos em nós. A conversação é uma indução. Nós estamos conversando, né, uma conversação com ou um conselho representam agentes de indução. Alguém que lance um assunto inconveniente agrega os que pensam do mesmo modo numa comunhão temporária. Quando se separarem, cada qual leva a excitação de natureza inferior à caça da presa para os apetites que manifeste. Veja, na figura, nós temos ali um grupo tecendo uma conversa, fazendo uma influenciação mútua, e quando essas pessoas se separam, elas não saem indiferentes a tudo aquilo que aconteceu, né? Elas saem modificadas e influenciadas com aquilo que foi colocado na discussão. As boas induções, né? Nós profissionais da saúde, o médico que encoraja o paciente, ele o incentiva a gerar oscilações mentais restaurativas, voltadas para os poderes curativos da natureza. Tem muitos artigos científicos sobre o efeito placebo de um encorajamento médico para que um paciente retorne ao seu equilíbrio. Todos nós, através da intuição, podemos receber o influxo da divina presença, direcionando nossa existência no rumo do arquétipo superior. Nós podemos ser agentes de transformação. Isso é muito evidente nos profissionais de saúde, porém está ao alcance de qualquer pessoa em qualquer conversação. E como temos as boas induções, temos as más induções. A imensa maioria ainda está ligada a erros de existências anteriores, aos reflexos condicionados viciosos e negativos cristalizados no seu comportamento. Essas criaturas deixam-se levar por ligações afetivas sem rumo, apegando-se à forma que passou ou à situação que não se justifica mais, né? Então, se nós deixarmos, a inércia nos leva para o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é repetir tudo aquilo que nós temos já petrificado dentro de nós. Portanto, o papel dos pais e dos educadores é fundamental. Eles devem estimular os reflexos condicionados, associados à cristalização de hábitos que orientarão as aquisições espirituais superiores. O lar é o mais vigoroso centro de indução, é aí que devemos semear. O lar é o núcleo primordial. Depois vêm outros núcleos, a escola, o convívio social, a cultura na qual aquela pessoa está imersa e tudo mais. São os níveis de influenciação, e se tivermos que investir em um só, teria que ser no lar. Eu agora abro um parênteses grande, tá, para falar de um tipo de reflexo que nós repetimos sem querer, que pode determinar nossa saúde mental, mas principalmente a nossa saúde física, que é a resposta de luta ou fuga. Nos seres humanos, em todos os mamíferos e em vários outros animais, nós temos esse tipo de reflexo. Diante de uma ameaça, a adrenalina é secretada para preparar o corpo para lutar ou para fugir.
essa preparação do corpo é uma melhora da disponibilidade da glicose no sangue, é um aumento da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória, e onde, então, o organismo vai estar muito apto para lutar contra aquilo que está nos ameaçando ou fugir para bem longe, né? Esta resposta de luta ou fuga gera grande desgaste para o organismo, tá? Toda essa bagunça que ela faz no nosso metabolismo acaba sendo prejudicial. Porém, quando se trata de sobrevivência, é melhor ter esse desgaste do que acabar falecendo. Portanto, acaba valendo a pena, é um mecanismo de sobrevivência. Porém, nós, seres humanos, né, acabamos usando essa resposta de luta ou fuga em situações que não exigiriam uma resposta física, como, por exemplo, as nossas relações sociais, as nossas relações profissionais, nossa presença diante da vida. Mas, na nossa mente, nós consideramos essas situações ameaças. Portanto, a adrenalina vai ser liberada. O sistema nervoso não tem conversa, ele age reflexamente. Se a mente está dizendo existe uma ameaça, a adrenalina vai ser liberada para preparar o corpo para lutar ou fugir. Mas nós não vamos nem lutar, nem fugir dessas situações. Então, o resultado é um desgaste do organismo sem utilidade, né? Nós vamos ficar bem ali, naquele lugarzinho que nós estamos, tentando prosseguir naquilo que está acontecendo, naquela conversa estressante, e essa adrenalina toda vai prejudicar o meu desempenho, porque eu vou ficar com o coração batendo rápido, a respiração ofegante e sudorese nas palmas das mãos, e isso não ajuda em nada naquela situação, né? E essa resposta de luta ou fuga pode acabar sendo permanente, uma constante na vida da pessoa, quando incerteza sobre as coisas e impotência para o controle da própria vida nos pareçam ameaças, né? Nós não controlamos tudo, nós não sabemos o que vai acontecer. Se o indivíduo enxerga essa incerteza e essa impotência como uma ameaça, ele vai ficar num estado constante de alerta adrenérgico, né? Vai ficar liberando adrenalina contra esta ameaça da incerteza. A consequência disso é a origem ou a piora de doenças como hipertensão, diabetes e outras, tá? Porque isso vai se repetindo, essa adrenalina, essa resposta toda do organismo, como se ele precisasse se preparar para lutar ou fugir, ele não vai fazer nenhuma dessas duas coisas fisicamente, né? Ele quer fugir da realidade, mas ele não vai sair correndo, né? E um aspecto importante disso é que, na resposta de luta ou fuga, o sistema nervoso não diferencia alguma coisa que é real de alguma coisa que é uma lembrança. Então, se eu me lembro de uma ofensa, se eu me lembro de uma agressão, e com requintes de detalhes, eu crio no meu mundo mental essa imagem e o meu sistema nervoso vai falar imediatamente: ameaça, vamos nos preparar, né? Vai reagir como se a ameaça passada ainda estivesse presente. Só que o indivíduo não vai nem lutar nem fugir novamente. É uma adrenalina liberada inutilmente, quando nós nos lembramos dessa agressão. Portanto, a mágoa e o remorso causam adoecimento, e o perdão é uma fórmula de saúde. O perdão não é para o ofensor, o perdão é para nós mesmos, para que nós tenhamos um equilíbrio, né? E nós nos libertemos desta sintonia. E assim, para concluir esta apresentação, a gente tem essa frase de Jesus que está em Mateus,
Em verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que que ele quis dizer? Uma possível interpretação é que nós temos, de fato, uma natureza material e uma natureza espiritual. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos necessidades, nós temos coisas que precisam ser respeitadas e preenchidas. Ao mesmo tempo, nós almejamos valores maiores, nós queremos descortinar o invisível, nós queremos entender Deus. Portanto, essas duas realidades competem e ambas precisam ser respeitadas. Então, pés no chão e cabeça nas estrelas, vamos atender às nossas necessidades materiais e vamos também nos empenhar em desenvolver nossa natureza espiritual. Esta é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu devolvo a palavra para os representantes da AME Carioca e eu agradeço a todos pela atenção. Ótimo, Marcelo, muito obrigada. Esse tema é sempre muito importante, porque a gente acaba percebendo como a força do pensamento, né? Acho que todo mundo gostou bastante. E eu queria aproveitar para abrir para pergunta, né? A gente tem um tempinho aí e a gente sempre estimula, né? Que nenhuma pergunta ela é boba. O intuito é que a gente se abra mesmo e troque. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Suzy, pode falar. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer nessa explanação tão tranquila para nós, leigos, né, numa linguagem bem compreensível. Mas eu fiquei aqui com uma questão assim na cabeça, né, em relação a nossas reações de luta e fuga, quando nós não podemos lutar porque a situação, a lembrança ou o receio que eu tenho, aquela situação está me causando uma necessidade e aí eu libero, meu corpo libera uma adrenalina danada. Isso seria compatível com o estresse, com a situação de autoestresse? É a própria definição de estresse, a resposta de luta ou fuga mantida, né? A solução para isso é nós revermos os nossos valores. Se eu achasse vocês, a plateia, uma ameaça, eu estaria aqui liberando adrenalina. Como é que vocês seriam uma ameaça? Se eu pensasse assim, será que vão gostar do que eu vou falar? Será que vão fazer uma pergunta que eu não saiba responder? Será que vão falar mal de mim depois? E diante desse tipo de pensamento, vocês se tornariam para mim uma ameaça. Eu estaria aqui com o coração na boca, querendo sair pela boca, estaria aqui ofegante, estaria com as palmas das mãos suando, né? E não adiantaria para nada. Então, é a mudança de valores, é a mudança de visão que vai fazer com que eu não enxergue a plateia como uma ameaça. Se alguém fizer uma pergunta que eu não saiba responder, eu falo que não sei. Se eu não agradar todo mundo, nem Jesus agradou, né? Então, é isso que vai fazer a diferença entre eu ser vítima dessa minha elaboração mental, prisioneiro desse tipo de conceito, ou então livre, né? E poder estar falando aqui com vocês com algum grau de tranquilidade. Perfeito. Perfeito. Marcelo, fazendo um adicional, né, um comentário adicional. É sempre bom a gente lembrar que essa resposta de luta ou fuga, ela está relacionada com uma emoção básica, que é o medo. Então, vale a pena a gente se perguntar quando percebe que o corpo está tendo esses sintomas aí que o Marcelo trouxe, né? Sudorese, elevação do batimento cardíaco. Quando vem essas sensações que você ainda não deu nome, depois você dá nome. Mas a emoção que está ali associada é o medo. Então, você pode também fazer uma busca interna, né? De se perguntar, eu estou com medo de quê? O que Isso.
Aí você traz para o consciente, aí você dá nome. E a partir do momento que a gente consegue dar nome, a gente consegue talvez criar mais ferramentas. Que quando está no inconsciente, né, Marcelo, fica muito mais difícil, né? Sim. A gente tem que transformar todos esses fatores em aprendizado e usar como ferramentas de evolução. Em alguns momentos, a química cerebral vai estar muito bagunçada e vai ser necessária a intervenção da medicação. Isso é importante, tá? Reconhecer que em alguns momentos, num diagnóstico clínico, numa síndrome de pânico, ou num estado depressivo, ou num transtorno de ansiedade persistente, a medicação vai ser necessária para trazer a química cerebral a um nível onde eu possa fazer as elaborações, extrair esse aprendizado e mudar minhas ideias, né? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Então, isso que o Marcelo falou também é muito importante, né, gente? A gente saber separar aquela ansiedade que é fisiológica da ansiedade que é patológica, né? A prova passou, a apresentação que o Marcelo trouxe aqui passou e você continua com tudo aquilo, né? Mesmo quando não tem nada, você continua com taquicardia, sem dormir, né? Começa a afetar suas atividades de vida diária. Então, essa é a hora que precisa pedir ajuda, né? Exato. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer um comentário, uma pergunta? Aproveitem a oportunidade. Nós somos animais, né? Então o conhecimento de todos esses reflexos é muito importante, tanto que no Mednesp nós vamos fazer uma mesa do Nuvete, nossa relação com os outros animais, né? Não nossa relação com os animais, né? Como normalmente a gente pensaria. É importante a gente se lembrar disso. Nós temos uma natureza biológica, temos esses reflexos dentro de nós, fazem parte de nós, são necessários neste nosso momento evolutivo, senão nós não estaríamos na carne, né, com todo essa montanha de dificuldades, necessidades, impulsos e instintos. Temos que respeitar isso e buscar a cultivar nossa verdadeira natureza, a definitiva, que é a natureza espiritual. Perfeito. Bom, então, Marcelo, agradeço mais uma vez pela sua apresentação e aproveito esses minutinhos finais para a gente fazer a oração final. Aí eu vou convidar a Suzy, se você se sentir à vontade, Suzy, para fazer a oração final para a gente. Pode ser? Pode, claro. Então tá bem. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, boa sorte aí nos estudos, estamos sempre à disposição. Então, agora vamos fechar os nossos olhos, direcionar o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade reencarnatória. Estamos aqui porque precisamos, estamos aqui para olhar por nós e para o nosso próximo, agradecer todo o aprendizado que foi trazido a nós hoje, nos outros encontros e nos outros que ainda virão, e agradecermos também pelo dom da vida, pelo amor, que é o sentimento básico que Jesus nos trouxe, todas as orientações para que nós desenvolvêssemos o amor. Nesse momento, agradecemos e pedimos ao Pai uma noite de paz e tranquilidade para todos nós aqui, possamos nos reencontrar com muita vontade de aprender semana que vem, ou melhor, na última quinta-feira desse mês, que nós possamos estar aqui prontos para mais um aprendizado, mais uma troca de experiências. Gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos que certamente acompanham este grupo.
Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim Gratidão. seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite, pessoal. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos, muita paz. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau, tchau, Marcelo. Até mais.